resistência, para a gente comparar as resistências, né? A gente sabe que tem vários tipos de resistência, a gente vai falar de cada uma delas, né? Começando pela resistência de impacto. Por incrível que pareça, o granito ele é menos resistente que o porcelanato, né? A gente está falando do granito, não das pedras sintéticas, tá, gente? Por isso que eu falei aquilo antes. O granito ele tem uma resistência de 6 mols, que é um tipo de unidade que se mede a resistência, e o porcelanato de 9 mols. Então, se for por resistência, a gente vai ter que ir para o porcelanato, lembrando sempre que a resistência também é definida pelo tipo de apoio. Se tiver bem apoiado, o porcelanato ele vai ter essa resistência. Se não tiver, aí ele vai realmente quebrar. Isso, então essa ideia de que o porcelanato ele é mais frágil porque é uma peça mais fina do que a pedra, ela não existe necessariamente. Então é importante que seja feita uma boa estrutura para apoiar essas bancadas, seja ela de porcelanato ou de granito, para que você consiga ter uma alta resistência aí nesse material. Aí a segunda resistência que a gente pode falar é a resistência a riscos, né, que no fundo os dois podem ser riscados, gente. O que acontece é que o granito em si, normalmente ele tem vários pontinhos de outras cores e quando você risca, ele não aparece tanto. O porcelanato ele tende a ser mais homogêneo e quando você risca, ele aparece mais, principalmente o porcelanato polido. O porcelanato acetinado, ele não aparece tanto os riscos. Outro tipo de resistência, a gente pode falar de manchas. O granito, ele é um material poroso, tá, gente? É importante dizer. O que normalmente se usa no mercado é o granito verde Ubatuba ou São Gabriel, que são cores escuras, então ele mancha, mas você não nota a mancha porque é uma cor escura. Mas se você pegar um granito mais claro, sei lá, um amarelo Icaraí, ou alguma outra cor dessas, realmente vai manchar. O granito das pedras naturais é uma das pedras com o poro mais fechado, então é mais difícil de manchar, mas ele mancha sim. O porcelanato não, ele tem uma resistência enorme às manchas. E aí entrando um pouquinho a resistência à umidade, né, entre as pedras, são situações bem semelhantes, né? Ambos têm uma resistência relativamente alta à umidade. O que vai acontecer é o tipo de polimento que vai existir entre um e outro. Por isso que no mercado de granito você tem tantas opções com brilho, né? Onde é feito um polimento e esse poro ele se fecha. Então acaba existindo uma resistência maior à umidade. Mas, nesse caso, o porcelanato ele também vai ter uma alta resistência, então são dois materiais que estão aí bem semelhantes. A gente entra naquele mesmo tema das manchas, que é a porosidade, né? Um é um pouquinho mais poroso que o outro, mas o que é que acontece no granito? Você aplica tipo um selador, né? E esse selador ele fecha os poros, então torna o granito resistente à umidade. Só que se não me engano, a cada 2 anos você tem que estar reaplicando esse selador para que você volte a não ter essa porosidade. E com relação à resistência térmica? Veja, como a gente falou, acho que foi num podcast anterior que a gente falou de vinílico e porcelanato. O porcelanato ele é feito a uma temperatura de 1.200 graus. Então, ele é muito resistente à temperatura. Então, ele é mais resistente à temperatura que o granito. Agora, se a gente for para as pedras sintéticas, tem pedras sintéticas muito resistentes também à temperatura. Tem uma pedra no mercado agora que é a mais resistente, que você pode, inclusive, colocar as bocas do fogão naquela pedra que você não vai ter problema. Então, ela é muito, muito resistente. Agora, o granito ele não é resistente a temperaturas altas.